Fala galera, professor Lucas Luiz na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre escalas na Petrobras. Como funcionam as escalas tanto para Petrobras como para Transpetro, os detalhes, cada tipo que vai funcionar dentro da empresa para que você já saiba qual o cargo que você quer escolher e qual escala você quer ser inserido. E não menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, os concursos estão chegando. Eu tenho certeza que muitas informações importantes estão por vir, você com certeza vai querer saber de todas elas com detalhes. Então já senta o dedo no botão e já ativa o sininho para não perder essas informações. E sem perder tempo, vamos nessa! Vamos lá, quando a gente fala sobre escalas na Petrobras, a principal curiosidade de vocês é sobre as escalas, de embarque, as escalas de turno, as escalas que são diferentes, mas elas não fazem parte da realidade da maioria, e sim da minoria dos funcionários. Então, uma minoria faz escalas de embarque, de turno, e uma grande maioria faz as escalas administrativas. Então, inicialmente eu vou te explicar como funcionam as escalas administrativas, elas têm um modelo bem interessante, e eu vou explicar para vocês como funciona essa questão de teletrabalho dentro da Petrobras. A gente tem a escala tradicional administrativa, que são 40 horas, trabalhando 8 horas diárias durante 5 dias na semana, tendo folga em todos os feriados. Então essa é a escala padrão administrativa, 40 horas, trabalhando todos os dias na base durante 8 horas. E ela tem uma flexibilidade, porque geralmente dentro das bases você tem bancos, então se você precisar ir ao banco durante o dia, você pode ali, sem sair da base, sem precisar passar o crachá para sair, você consegue resolver coisas de banco realmente dentro do seu horário de trabalho. E também você tem a flexibilidade de poder ir sair, avisar o seu chefe. Essa flexibilidade dentro da Petrobras, ela existe. E existe um ciclo mínimo que entre 9 da manhã e 4 da tarde você tem que estar dentro da empresa. Você pode chegar antes e sair antes, você pode chegar depois e também sair depois, e você também pode compensar em outros dias. Caso você precise ali de algumas horas a mais, você pode compensar lá na frente. E essa compensação ela precisa preservar um equilíbrio de 32 horas. O que significa isso, Lucas? Então eu não posso acumular mais de 32 horas positivas e nem ficar negativo. Você tem que manter um equilíbrio para que não fique nem muito positivo, nem muito negativo, para não gerar possibilidade de horas extras e também de não ficar com saldo devedor muito grande em relação à empresa, porque ela pode começar a descontar do seu salário. Então essa é a escala tradicional administrativa, com boa flexibilidade, diferente de outras empresas que às vezes você quer ir ao médico e não consegue, na Petrobras você consegue negociar isso, você consegue às vezes resolver alguma coisa na rua que precisa de um horário comercial, isso é muito interessante na empresa. E a grande novidade é que no pós-pandemia, se a gente pega os últimos concursos, a gente veio de uma adaptação. Pega o último vídeo que eu falo sobre escalas, a Petrobras ainda estava passando por esse processo de transformação, de conseguir dar trabalho às pessoas. Antes era muito raro alguém ter um computador corporativo. Quem tinha computador corporativo era cargo de coordenação, difícil o supervisor que tinha um computador que ele pudesse acessar o sistema da empresa de casa. Isso há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Já no novo modelo, todos os colegas têm, inclusive os que não são supervisores nem coordenadores. Então eles têm condições de trabalhar de casa, diferente de um passado bem recente. O que aconteceu? Quando a gente pega a pandemia, gente, muitas pessoas não podiam embarcar por questões de saúde, por uma série de questões, e elas precisavam trabalhar de casa. Então a empresa deu essa possibilidade. Então, durante a pandemia, muitos se tornaram completamente online. Então a pessoa trabalhava 100% de casa. Já quando passou aquele pico da pandemia, ela criou um modelo híbrido, ela criou um trabalho híbrido, que é o que hoje grande parte dos administrativos realizam. Lógico, reduz a demanda dentro da base, o trânsito que era, volume das pessoas, os elevadores, economiza energia, economiza uma série de fatores, e as pessoas trabalham 2 dias na base e 3 dias em casa. Então você tem um computador corporativo, você pode trabalhar 3 dias em casa, cumprindo o horário, participando de reuniões via Google Teams, Você tem essa flexibilidade e 2 dias da semana você tem que estar na empresa. Então olha que legal isso, gente. Você poder, por exemplo, naquela semana ali eu quero estar na casa dos meus pais moram longe. Faz 2 dias na base e aí junta aqueles 3 dias que você tem que trabalhar online com o seu final de semana e vai trabalhar naquele horário e tá, por exemplo, na praia, tá em outro lugar, tá viajando, no final do ano você pode adaptar, fazer muitas coisas diferentes que o regime de teletrabalho te permite. Então, a Petrobras implantou isso e ainda como uma observação bem importante, está em testes, o regime de 100% online para PCDs. Eles vão poder trabalhar 100% online. Gente, isso é muito legal, muito interessante. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de mobilidade, ela pode trabalhar 100% da casa dela, sem ter perda salarial, sem ter nada.
eu considero incrível e a empresa realmente respeitando as diversidades e as diferenças, trazendo todo mundo para pertinho, muito massa. E agora vamos falar sobre os regimes que talvez vocês tenham mais curiosidade por eles serem diferentes e assim serem tão vistosos quando a gente pensa em folga. Tá? Quando a gente pensa numa carga horária normal de 8 horas, é uma carga horária tranquila, né? De não tanto desgaste, né, físico, psicológico, mas quando a gente fala de uma carga horária de 12 horas, às vezes 12 horas com passagem de serviço, você está falando de um período de trabalho mais longo, foi o que eu trabalhei, né, predominantemente em escalas de turno. Eu trabalhava 12 horas mais passagem de serviço, às vezes dava aí 12 horas e meia, 13 horas diárias, durante longos períodos, que são escalas mais desgastantes, mas a recompensa é uma folga mais longa e uma compensação salarial. Gente, quando a gente fala que um trabalhador embarcado ganha mais, ele ganha fruto, tá, de uma compensação financeira, ele não tem um salário maior, ele tem adicionais de compensação orgânica maiores. Então isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Ah, porque o cara administrativo ganha ali, o técnico ganha por volta de 5.500 e o técnico embarcado já começa ganhando ali por volta dos 11 mil reais. Exatamente por compensações, perfeito? Então vamos lá. Começando dos regimes de terra, quando a gente fala de Transpetro, a gente vai ter na Transpetro, gente, 2 cargos ali que podem ter turno, tá? São seguranças, se vocês quiserem assistir o podcast com a Jana, ela fala sobre isso, os técnicos de segurança e os operadores. Por quê, gente? Independente se é Transpetro ou Petrobras, a atividade fim, ela não pode ser privatizada em hipótese alguma, né? Então, mesmo durante todas essas passagens que a empresa teve, isso não houve, não aconteceu. Então, esses cargos que cuidam da segurança, né, o SMS, e da produção final, eles são cargos da companhia. E eles geralmente estão relacionados a uma atividade que não pode ser interrompida, né? A produção em terminais da Petrobras não pode parar em hipótese alguma, a fiscalização de segurança também não pode parar, em plataformas a mesma coisa. A produção ela é contínua e ela precisa de supervisão o tempo todo. Então, esses cargos prioritariamente fazem turno. Então, quando a gente pensa em turnos de terra, a gente vai pensar em refinarias, bases de terra, quando eu falo centros de controle, temos ali centros de controle em Macaé, temos em Vitória, acredito que temos em Santos também, então você tem centrais de controle, que você vai ter ali operadores, técnicos de segurança trabalhando em regime de turno em terra. Você vai ter em refinarias, mesma coisa, operadores e técnicos de segurança em regime de terra. E você vai ter nos terminais da Transpetro, operadores e técnicos de segurança trabalhando em regime de terra. Então você tem esses 2 cargos que vão ter essa possibilidade de fazer o turno de terra. E manutenção? Manutenção geralmente vai trabalhar em regime administrativo, porque não existe a necessidade que ele trabalhe à noite, porque a manutenção ela é feita de forma preventiva. Se porventura a empresa precisar de uma corretiva no horário noturno, ela vai chamar e vai te pagar uma hora extra para você fazer isso. Ela não vai ter uma pessoa à disposição para realizar esse trabalho. Exatamente porque os equipamentos da empresa, eles sempre têm um backup. Então, por exemplo, se uma bomba parar, eu tenho uma bomba ali, né, uma A e eu tenho uma B que pode estar funcionando e esperar a manutenção. Então isso é bem legal, bem interessante, a gente sempre tem, né, essa duplicidade de equipamentos para poder ter uma certa paciência ao esperar uma manutenção. Então esse cargo, né, em regimes de terra, ele geralmente não tem a compensação do turno. E aí, gente, como são esses cargos? Quais são os regimes, tá? Geralmente não. A relação que a Petrobras dá é de 1 para 1,5. Então você está trabalhando no regime de 12 horas. Pensa ali numa pessoa que trabalha como vigilante. Ela trabalha 12 por 36. Então ela trabalha 12 horas e vai folgar, né? Trabalhou um dia 12 horas, folga um dia. Quando a gente fala da Petrobras, a Petrobras dá um bônus, que é o 12 por 48. O que significa isso? Um dia que você trabalha 12 horas, você vai folgar um dia e meio contínuo. Então, que conta que a gente vai ter? 1 para 1,5. Trabalhou 2 dias, folgou 3. Trabalhou 4, folgou 6. Trabalhou 6, folgou 9. Trabalhou 14, folgou 21. Então, a escala, ela sempre vai ter essa proporção de 1 para 1,5. Então, quais são os regimes que hoje a gente se vê de prática em terra? Que são regimes que eu, Lucas, gosto muito. Eu acho que os regimes de terra, eles são muito mais equilibrados pelo aspecto de você poder, né, ter mais momentos com a sua família, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente do vídeo. Mas vamos lá, ó, o regime de 2 por 3. Trabalhou 2 dias, folgou 3, perfeito? O regime que eu considero mais comum é o 4 por 6. Você vai trabalhar 4 dias e vai folgar 6. Geralmente, como isso vai funcionar? Você vai trabalhar 2 dias durante o turno do dia. Quando você sair desse turno do dia,
você vai descansar aquela noite, vai descansar um dia inteiro e vai voltar no próximo turno à noite. Então, olha como é que vai funcionar a folga, gente. Você vai trabalhar 2 dias, no meio aqui você vai folgar bem um dia, você pode sair ali com sua família, depois vai trabalhar 2 dias à noite, e aí, em vez de você ter 6 dias de folga, você vai ter 5, porque você, né, gozou essa folga aqui no meio. Então você tem um dia aqui e mais 5. Então essa escala é a 4x6. E a gente também tem a escala 6x9, que é muito parecida. Você vai trabalhar 6 dias, deles 3 dias durante o dia, folga um dia no meio, mais 3 durante a noite, em vez de folgar 9, você folga 8. Escala muito boa, vai trabalhar pouco durante o dia, pouco durante a noite, não dá tempo de você ficar esgotado, como uma escala de 14x21, que você vai trabalhar 14 dias ininterruptos e depois vai ter uma folga muito longa de 21 dias. Então, eu considero a escala de 14x21 muito extrema para o organismo. O organismo não tem essa condição de se recompor. Ela é muito desgastante fisicamente, na minha opinião. Eu fiz muitos anos dela. E por fim, a escala de 14x21. Essa escala de 14x21, ela já está relacionada com bordo. Por que bordo? Porque 14x21, ela foi pensada para a logística de transporte de pessoas. Quer dizer, os helicópteros, eles trazem as turmas todas as semanas. Então, você tem escalas ali. Sempre está chegando um grupo e descendo o outro. Então, essa escala é formada por 5 grupos. E esses grupos eles vão se compondo. Desceu uma galera, chegou outra. Desceu uma galera, chegou outra. E internamente os grupos estão trocando do dia para a noite. Trabalhou uma semana de dia, vai, passa para a próxima e trabalha à noite. Como eu pontuei, gente, é um regime que eu trabalhei durante 7 anos. É um regime que eu considero muito desgastante fisicamente, mas a folga tem pontos muito positivos. Por exemplo, você trabalhou 14 dias. Numa folga de 21, você consegue fazer uma longa viagem. Já fiz viagens internacionais na minha folga. Você consegue se concentrar a longos períodos na faculdade. Você consegue dar uma super assistência na sua família. Você consegue ver as pessoas. Você consegue fazer muitas coisas que as outras escalas não vão te dar essa possibilidade. Por exemplo, uma escala 4x6, uma folga ali máxima que você vai ter ali 5 dias. Às vezes você vai estar um pouquinho cansado ali 4 dias. Querendo ou não, não é uma folga longa, né? Mas com 21 dias não. 21 dias você consegue planejar viagem, você consegue viajar de carro, você consegue fazer passeios, você consegue fazer várias coisas. Então eu acho que todas as escalas elas têm benefícios com relação a cada idade. Então às vezes para um cara solteiro sem filhos, 14x21 vai ser muito bom. Depois que a pessoa tem família, talvez um 6x9 vai ser muito bom. Ah, não me adaptei, estou cansado de perder noite de sono. Não tem problema. Sai daquela escala, abra a mão, faça um bom planejamento, abra a mão e vá para o regime administrativo e ganhe um pouco menos. Então, a Petrobras te dá essa flexibilidade. Você conseguir movimentar de uma escala para outra, é muito difícil, não é. Eu tenho muitos amigos que começaram trabalhando de turno, em perfuração, depois trocaram para administrativo e hoje estão no turno de terra. Então, eu tenho muitos. Então, pense que essas possibilidades, se você colocar aquilo ali é o que eu quero, aquilo ali que eu tenho mais qualidade de vida vivendo aquilo ali, você vai conseguir direcionar sem muitos problemas. Agora vamos pontuar sobre as variações, tá? Quando a gente pensa em escalas de bordo, que é o 14x21, elas são mais inflexíveis. Como assim, Lucas? Eu tenho uma dificuldade maior em mudar. Por quê? Porque ela demanda uma logística de helicóptero. Quando eu dependo que alguém me leve ou me traga, isso faz ficar muito mais caro. Então, dificilmente você vai conseguir, por motivos de sua vontade, que seu chefe pague, né, tire do custo da unidade um helicóptero para te levar para casa. Se for talvez por um curso, uma questão de saúde, sim, mas não por questões de escolha. Já em regime de terra, fica muito fácil você trocar com o colega. Por exemplo, feriados são mais delicados, porque todo mundo quer descansar, né, aproveitar ali o Réveillon, um Natal com a família. Mas quando você fala dos aniversários da sua família, por exemplo, dos seus filhos, né, da sua esposa, do seu pai, seu amigo, aquela data para o seu amigo, às vezes não tem relevância nenhuma. Então você vai falar bem assim, poxa, aniversário da sua filha, eu faço para você, me salva que eu quero passar o aniversário da minha filha com ela. Você vai conseguir isso com muita facilidade, o que a bordo você não tem. Então eu considero um turno muito mais equilibrado o de terra, mesmo que você tenha uma ligeira perda salarial. Se você tem dúvidas sobre salários, aqui embaixo eu também vou deixar um vídeo falando sobre salários. Você vai, clica aqui e eu vou te contar detalhes sobre as diferenças salariais de cada tipo de regime. Não é o foco desse vídeo, então vou voltar para a escala. Outra coisa que pode acontecer quando a gente fala de bordo. Podem acontecer atrasos de voos. Então, diferente de terra, que você vai fazer uma escala ali que você com certeza vai conseguir, né, com certeza sim, 99% de chance
de sempre sair naqueles momentos, você sabe exatamente quando você vai para casa, a bordo pode acontecer do seu voo atrasar 1, 2, 3 dias por condições de mar. Então isso realmente acontece, tá? Não é sempre, mas acontece. Então você tem que estar preparado para isso. Isso também dá uma boa baqueada no psicológico. Às vezes já tá com a cabeça em casa, tá pensando em ir pra casa, tem que voltar e trabalhar mais um dia. Então eu digo para vocês, nem sempre dinheiro é tudo. Se você falar assim, quero só ganhar dinheiro, não estou preocupado com outras interfaces. Como eu entrei na empresa, eu preciso ganhar o máximo de dinheiro possível. A bordo, com certeza, onde estão grandes oportunidades, onde a maior parte do dinheiro está, as horas extras estão lá. Mas se você quer equilíbrio, eu acho que o turno de terra ele vai te dar essas duas opções. Dinheiro não na mesma equivalência, mas você vai compensar com equilíbrio a sua saúde mental e de ver sua família um pouco mais. E ainda tem a questão das datas importantes que no turno de terra você tem e no de bordo não. Galera, era isso que eu tinha para compartilhar. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tiro com muito prazer. Se você ainda não me segue no Instagram, aqui em cima tem o Instagram. Lá eu faço caixinha de perguntas todos os dias. E se porventura você ainda não tem um material para estudar, aqui embaixo tem o acelerador. Se a gente tiver com turma fechada, vai ter a lista de espera, você deixa aqui, você vai ser avisado em primeira mão. E se você quer acelerar com a gente, a turma está aberta, seja muito bem-vindo. É só clicar no link abaixo e entrar na mentoria que tem mais alunos do Brasil. Tamo junto, até o próximo vídeo.